A paz do Senhor Jesus. Eu espero que estejam todos bem e que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós, possa nos alcançar. Eu hoje trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações, através de uma mensagem, através de um devocional. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a fazer uma oração. Ore comigo. Vamos entregar nas mãos de Deus a direção das nossas vidas e deste momento que iremos passar junto agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor dos exércitos, Papai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando em teu nome, falando sobre o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de divulgar a tua palavra, Senhor. Papai, eu te peço, assuma o controle da situação. Senhor, que saia da minha boca apenas o que o Senhor tem para os corações dos seus filhos e filhas. Senhor, que a partir de agora, deste momento, não seja mais eu, mas sim o Senhor falando. Senhor, usa-me grandemente, para que chegue até os teus filhos aquilo que o Senhor tem para o coração deles. Pai, não permita que nada do que o Senhor não queira, não permita, Senhor, que chegue até os teus filhos, nada além do que o Senhor tem, nada além do que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço por este momento. Vamos lá? Eu vou começar lendo uma passagem que está em 1 Samuel, 1 Samuel 15, a partir do versículo 20. Então Saul argumentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a quem fui incumbido. Poupei a Pag, rei de Amalaque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Guidal. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Como rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como o rei do seu povo. Essa palavra ela vem nos falar sobre obediência. Ela nos fala sobre obediência, sobre como você servir, o que agrada mais, o que agrada menos. E também fala sobre a consequência da falta de obediência. No nosso dia a dia a gente tem muitas oportunidades de obedecer, mas também muitas oportunidades de desobedecer. E a gente pode não, nós vamos arcar com as consequências da obediência e da desobediência. Precisamos entender exatamente o que pode ser considerado desobediência. Nós temos o hábito, né? Temos o costume de pedir e achar que vamos receber no nosso tempo, do nosso jeito. Nós sempre entendemos que o que nós pedimos vai chegar para a gente a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não. O que nós pedimos vai chegar para a gente sim. Só que vai chegar do jeito que Deus quer, do jeito que Deus entende que nós, do jeito que Ele sabe que nós precisamos, e vai chegar para a gente no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus, ele é o tempo certo. Porque não adianta a gente receber o que a gente pede e não estar preparado para isso. Esse tempo ele é necessário para a gente amadurecer, para a gente se preparar para viver o extraordinário de Deus. Esse tempo ele é necessário para que a gente se prepare para entender e para receber e para usufruir e para valorizar o que Deus tem para nós.
Esse tempo ele é necessário. E o tempo de Deus, volto a te dizer, não é o nosso tempo. O que Deus tem para as nossas vidas é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós queremos. Precisamos entender que não é a nossa vontade, não é sobre nós, é sobre Ele. E quanto melhora mais cedo, né? Quanto mais a gente entender isso, melhor é pra gente. Porque isso também gera consequências. Também pode entrar como desobediência. Eu digo nós, eu me incluo nisso, nós temos a mania, né? Cometemos o erro de pedir as coisas para Deus, colocar nas mãos deles, nas mãos dele, mas não tirar a nossa. E aí, né? A gente vai, entrega, mas não confia. Entrega, mas não confia. A gente precisa entender que somos filhos de um Deus extraordinário. Precisamos sentir a presença dele. Precisamos passar mais tempo. Precisamos buscar mais. Nós precisamos entender que não é só sobre pedir, é sobre confiar. E a intensidade com que nós pedimos, a intensidade com que nós procuramos, com que nós buscamos, com que nós nos aproximamos do Pai, é a mesma intensidade com que Ele nos entrega. Precisamos ter a mesma intensidade. E não é só sobre pedir. Quantas vezes nós não fazemos os nossos pedidos, recebemos, obtemos resposta de nossas orações e não paramos para agradecer? Não paramos para agradecer e ter a intimidade com o Pai. Precisamos gerar intimidade. É necessário gerar intimidade. Nós não podemos apenas pedir, nós não podemos apenas orar nos momentos de aflição, só quando a gente se encontra no deserto, ou quando precisamos de algo. Engano nosso de achar que o sofrimento tem que bater para a gente precisar de Deus, para a gente pedir algo. Nós precisamos dele para acordar. Nós precisamos de Deus para acordar, da hora que acorda até a hora que vai dormir e quando dorme também. Nós precisamos de Deus o tempo todo. E Deus, ele não pode ser lembrado só quando sobra tempo. Não é quando sobrou um tempinho que eu vou orar e sentar e agradecer. Não é só quando eu lembro, no final do dia, hoje eu vou orar, mas hoje não deu tempo, eu oro amanhã. Já imaginou se Deus resolve olhar para você a hora que der tempo? Não é bem assim. Nós precisamos ter a mesma intensidade. Precisamos gerar intimidade. Precisamos estar próximos do Pai o tempo todo. Precisamos entender que nós necessitamos, nós precisamos de Deus o tempo todo. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Independente da vontade dele ser a mesma que a sua. A vontade de Deus vai prevalecer, sempre. Então, que a nossa vontade possa ser semelhante à vontade dele. Para isso, precisamos buscar. Precisamos entender que Deus, sem mim, sem você, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Mas e você? E eu? Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não existo. Todos nós temos um chamado para a vida. Eu não tenho chamado. Tenho. Você tem um chamado para a vida, tem um chamado para ser vivo, para ser filho, para ser filha. Um chamado para ser esposo, para ser esposa, para ser mãe, para ser simplesmente filho, para simplesmente existir. Uns com chamados maiores, outros com chamados menores, mas todos nós temos um chamado e nenhum chamado é em vão.
Nenhuma existência, nenhum chamado é em vão. Não existe uma existência sem chamado, não existe chamado em vão. Todos nós temos o nosso chamado. E aí? Se eu recusar o meu chamado, se eu não fizer, tem outro prontinho para assumir meu lugar. Tem alguém que vai fazer tão bem e melhor do que eu faço. Aí eu volto a te dizer, Deus sem mim, ele continua sendo Deus, mas eu sem Deus não existo. Eu sem Deus não tenho nada, não sou nada. Então é necessário entender que somos filhos de um ser extraordinário. Nós precisamos nos entregar ao Pai, mas nos entregar de forma total, de forma íntegra, por inteiro. Não é só quando sobra tempo. Nós precisamos reconhecer Deus em tudo. Nós precisamos reconhecer Deus num pequeno gesto. Nós precisamos reconhecer Deus nas pessoas, nas coisas, nos pequenos acontecimentos. Quantas vezes a gente não sai de casa e não presta atenção numa árvore que está no caminho? Existem árvores tão floridas que são verdadeiros buquês que Deus coloca no nosso caminho para dizer, eu estou aqui. Existem, às vezes tem situações que você chega, por exemplo, num supermercado, você está tão ali voltado para o seu pensamento, será que o dinheiro vai dar? Será que eu compro isso? Será que eu compro aquilo? Tá? De repente você recebe um sorriso de uma criança, ou até mesmo de um idoso, ou de uma atendente. Aquele sorriso pode ser Deus te dizendo, calma, eu estou aqui. Deus, ele se manifesta não é só através de profetas, ou não. Ele se manifesta no dia a dia através de pequenos detalhes, de pequenas coisas que basta a gente prestar atenção. Precisamos pedir, precisamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para perceber, para sentir a presença do Pai em tudo. Porque quando fizermos isso, as coisas vão melhorar muito. Nós temos as tribulações, nós temos deserto para atravessar, temos problemas, temos aflições, e desistir é o mais fácil. Desistir é o mais fácil. Mas é o que Deus quer da gente? Não, não é o que Ele quer de nós. Desistir, criticar, jogar a culpa em outro, tudo isso é o mais fácil a se fazer. Mas de longe é o correto. Nós precisamos entender que existem entregas, existem sacrifícios. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser um pouco mais gostoso, pode ser um pouco melhor, um pouco mais leve, porque a bondade de Deus ela é boa e agradável. Mas precisamos gerar intimidade. Papai precisa de intimidade. Nós precisamos de intimidade com Ele. Por que não fazer como Jó? Jó adorou em meio à dor. Jó não perdeu sua fé. Ele não se entregou. Ele se abalou, pode até ser abalado, mas ele não se entregou, ele não desistiu. Ele foi, ele adorou, ele continuou servindo ao Pai, mesmo na sua dor. E haja dor, hein? Pedro. Pedro era conhecido como um ser impulsivo, de personalidade muito forte, agressivo. Pedro, por sua fé, através da sua fé, e vivendo aqueles momentos difíceis, a fé de Pedro era tão grande que ele se tornou um ser completamente diferente. Ele se transformou. A fé de Pedro o transformou. Jonas era desobediente, orgulhoso. Jonas também se transformou. Jonas voltou-se a buscar o entendimento
sobre a vontade de Deus sobre a vida dele, a vontade divina. Ruth demonstrou lealdade e fidelidade, demonstrou fé, mesmo em meio a muitas dificuldades. Nós temos nossas dificuldades, temos nossa rebeldia, temos nossas dores, nossas perdas, mas temos um ser, temos um Pai maravilhoso, misericordioso e extraordinário sobre nós, por nós. Buscamos mais, que possamos buscar mais intimidade com Deus, que possamos buscar mais pela presença dEle, que possamos entender que não é sobre nós, que é sobre Deus, que é sobre o Pai. Chama Ele para entrar na sua casa. Mas não chame o Pai como visita, porque Pai na casa de um filho não é visita. Pai na casa de um filho tem liberdade. Na minha casa, meu Pai é dono dela. A minha casa, papai entra e manda. Nossa casa, papai vai entrar. E você vai dar liberdade para ele. Abra as portas da sua casa para Deus. Abra as portas da sua casa, do seu coração para Deus entrar. Para o seu Pai, para o nosso Pai entrar. E fala para ele: papai, aqui o Senhor não é visita, aqui o Senhor é dono. Entre, mude as coisas de lugar, quebre o vaso, refaça se preciso for. Mude as coisas de lugar, papai. A casa é sua. Faça da minha casa o que for necessário, que aqui se faça a tua vontade. E você vai sentir o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Nós ouvimos muito, né? Você aceita o nosso Senhor Jesus? Você aceita Deus como seu Salvador? Sim, nós aceitamos. Mas os pecadores somos nós. Então você precisa pedir para que Deus te aceite como seu filho, buscando a cada dia melhorar, a cada dia mudar, a cada dia se corrigir e a cada dia se tornar-se cada vez mais próximo, cada vez mais filho, mais filha. Eu vou ler também, não vai precisar de muita explicação, apenas uma leitura para nossa meditação, Salmos 19. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras nenhuma que a voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é permitida a toda a terra. A sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai de seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me do que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade
e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Obediência novamente. E a inocência, né? Eu deixo esse salmo para nossa meditação. Agradeço muito pela oportunidade de estar falando sobre Deus, falando mais um pouquinho sobre Deus. Eu agradeço e nos encontraremos mais vezes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais. E que nós possamos entender que tempo é um tempo de Deus. O verdadeiro tempo é o tempo de Deus. Que possamos nos preparar, buscar através da palavra. Temos várias ferramentas para isso. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada, é o principal deles. Que possamos estar sempre buscando, que possamos estar sentindo a presença de Deus cada vez mais. Eu agradeço e fiquem com Deus.